Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar o relato do meu parto para vocês. Se você gostou da ideia do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram também e bora pro vídeo! Bom, gente, meu parto estava previsto para o dia 14 de março, que dava no domingo. Só que a Eloá não quis sair do forninho, não quis nascer, né? Então a semana começou e também começou as vontades de ir no banheiro para poder fazer o número 2. Nossa, era toda hora, gente. Eu ia no banheiro e não saía nada, mas dava muito vontade de ir fazer o número 2. E eu sem saber, né? Mas isso já eram as primeiras contrações, as contrações sem dores. Então a semana passou e na sexta-feira, dia 19 de março, foi minha última consulta do pré-natal. E nessa consulta do pré-natal, a médica que me acompanhava, ela deu uma olhada no meu cartão de gestante, olhou o coraçãozinho da Eloá, né? E também ela deu o toque. Nesse toque que ela fez, gente, eu tava com 0 centímetro de dilatação. Então a consulta foi praticamente isso, ela só olhou o cartão, deu olhadinha no coração da Eloá e fez o toque. Depois dela olhar o coraçãozinho da Eloá e fazer essas coisas todas, ela escreveu um bilhete para me entregar lá no hospital. E nesse bilhete falava por que eu estava indo para ser internada para poder fazer a indução do parto. Até aí, né, ninguém sabia se o parto seria normal ou se seria cesárea. Por conta que eu não fiz meu último ultrassom que era para me ter feito. Eu fui lá na cidade para poder fazer, né, que a cidade não é aqui. Então eu fui lá na cidade. E aí, chegando lá na clínica para poder fazer a ultrassom, minha mãe começou a passar mal, aí ao invés da gente ir para a clínica, a gente foi pro UPA. E como é feito pelo SUS, essa ultrassom, né, a médica passou pelo SUS, e como é essa demora toda para poder remarcar, então não remarcou a tempo. No sábado, dia 20 de março, eu fui para a maternidade, em Divinópolis, né? Eu moro em Carmo de Cajuru, então eu fui para Divinópolis para maternidade. E aí a gente acordou, era 7 e pouquinho, e a gente arrumou tudo, tomou banho, essas coisas, e saiu daqui de casa dando umas 8h10. Como eu falei, a cidade é um pouquinho longe, é 30 minutos daqui. E quando chegou lá na maternidade, a gente foi fazer nossa ficha. Eu vou estar deixando passando umas fotinhas aqui que eu consegui tirar, tá bom? Então, chegando lá, a gente fez nossa ficha para poder esperar. Depois de nós ter feito a ficha, né, a gente esperou uns 20 a 30 minutinhos pra gente poder passar pela triagem. Foi 2 triagens, se eu não me engano, é assim que fala mesmo, 2 triagens. Que a primeira foi uma moça, ela me perguntou o que eu tava sentindo, por que eu tava indo ser internada. Eu tinha falado assim que era por conta que eu tava com 40 semanas e 6 dias. E eu não tava sentindo nada, eu não tava sentindo contração, nada. E eu tava com 0 centímetro de dilatação. Então, depois de eu ter falado isso com a moça, né, ela me deu um bracelete, não sei se é assim que fala, mas foi uma fichinha azul pra eu poder colocar aqui, que significava sem urgência. Então, a gente foi pra sala de espera e ficou esperando na segunda triagem. A gente esperou, eu acho que foi menos de 1 hora, foi uns 50 minutinhos lá. E aí, uma médica me chamou eu e minha mãe, para uma sala lá que tava com um médico também. Nessa sala, a médica pediu o último ultrassom e pediu também meu cartão de gestante. Ela deu uma olhadinha e tudo e depois disso ela escreveu lá no computador os meus dados, essas coisas, e foi me dar o toque. Nesse toque que ela me deu, eu já estava com 3 centímetros de dilatação. Foi ela e o médico que me deu o toque, os dois me deu o toque. E eu estava com 3 centímetros de dilatação, 3 para 4 centímetros. Gente, o toque foi uma coisa horrível, crendo aos pais. Eu acho que a médica deu o toque errado, por conta que não tem como eu ter dilatado 3 para 4 centímetros em uma noite, sendo que eu não senti dor nenhuma. Então, não senti contração nenhuma, né, gente? Então, eu senti muita dor no toque que eles me deram, saiu até sangue. Que eu saí andando até torto, gente, custando sentar, porque doeu mesmo. Depois disso, a gente foi pra sala de espera de novo e eles mandaram logo a gente poder fazer a ficha pra mim poder ser internada. Aí a gente foi lá na recepção, fez o cadastro, por conta que como é em outra cidade, a gente não tinha cadastro no hospital.
Aí fez o cadastro e a ficha para poder internar. Depois que a gente fez a ficha, a gente foi para a sala de espera de novo para esperar a moça chamar para me levar pro quarto. Então, às 10h50, a moça chegou com a cadeira de roda para subir eu pro quarto, né? Tinha umas rampas lá, então eu precisava de cadeira de roda. Então, às 10h50 eu fui internar. Minha mãe subiu comigo, gente, e quando chegou lá no quarto, tinha mais 3 mulheres. Era quarto de parto normal. E nesse quarto tinha uma mulher do meu lado que tava ganhando bebê. Eu cheguei lá, gente, ela tava gritando igual uma doida lá, sentindo dor. Ela tava quase ganhando bebê. E tinha mais 2. Uma tinha acabado de ganhar bebê e a outra tava esperando também pra poder ganhar. Gente, então, depois que eu cheguei lá no quarto, a moça me deu aquela roupa que deixa a bunda de fora, né? Aí eu fui, vesti e deitei lá na cama. Eu não tinha nada pra fazer, gente. Aí eu e minha mãe ficou lá conversando, eu não tava sentindo dor nenhuma. Eu tava ficando até estressada por conta disso. Eu ficava virando de um lado pro outro, essas coisas. Aí a enfermeira, uns 10 minutos depois que eu cheguei lá no quarto, a enfermeira já chegou pra medir minha pressão, olhar o coraçãozinho dele lá. E ficou nisso, ela ficou vindo a 30, elas, né, ficou vindo a 30 minutos pra poder ver o coraçãozinho dos bebês das 4. E aí a enfermeira tinha me perguntado, isso era umas 11 e pouquinho, a enfermeira tinha me perguntado se eu tinha comido alguma coisa. E eu falei que não, aí ela tinha falado assim, come alguma coisa porque você não pode tomar um remédio com o estômago vazio. E perguntou se eu queria comer a comida lá do hospital ou se minha mãe ia comprar alguma coisa. Aí eu falei que minha mãe ia comprar, né? Então, depois que ela saiu, minha mãe desceu, que meu pai tava esperando lá fora do hospital, né? No carro. Aí minha mãe desceu pra buscar as bolsas e comprar algum lanchinho pra gente poder comer. Depois que a gente comeu, a minha mãe tinha comprado 2 pães de queijo, o suco, um refrigerante, se eu não me engano, foi isso, e um quibe. Aí depois a gente comeu, né? E as minhas enfermeiras veio de novo para poder orar o coraçãozinho. E depois que elas saíram, eu fui tomar meu banho. E aí eu não tomei remédio nenhum e fiquei lá deitada mexendo no telefone com elas indo orar o coraçãozinho toda hora. Fiquei lá deitada mexendo no telefone até as 4 horas da tarde. Às 4 horas da tarde, a enfermeira chegou lá para poder me chamar para fazer a ultrassom. A ultrassom que eu não tinha feito, né, a última. Aí me chamou para fazer a ultrassom. Chamou eu e uma outra moça que estava na cama da minha frente. E a gente foi descer lá para fazer a ultrassom. Descendo lá, eu fui a primeira. E eu vou estar deixando passando o vídeo aqui pra vocês dos momentinhos da minha barriga, né? Aí a gente fez a ultrassom tudo certinho. E eu e minha mãe entrou na sala e depois a gente saiu e esperou a outra moça fazer a ultrassom dela, porque tinha que subir as duas juntas. Nisso deu vontade de ir no banheiro fazer xixi. E quando eu fui fazer o xixi, eu tinha visto que o meu tampão tinha saído. Eu fiquei um pouquinho estressada, né, porque eu não sabia o que fazia, se era normal assim, que eu achava que depois que o tampão saía, o bebê já ia nascer logo de uma vez. Aí eu falei com minha mãe falou que era tudo normal, e passou um tempinho, a menina terminou de fazer a ultrassom dela, e chegou a enfermeira para poder subir com a gente de novo. Depois que a gente subiu, a gente ficou lá um pouquinho, minha mãe conversando, mexendo no telefone, assistindo filme, né, e chegou uma moça que trabalhava lá, trazendo a janta pra gente, isso era umas 5h30. E nisso eu peguei a comida, fui comer, dei umas 2 colheradas e minha mãe tava indo jantar. Nisso que minha mãe tava indo jantar, a enfermeira lá fora falou com minha mãe se eu tava comendo, por conta que eu ia ter que ter cesárea. Minha mãe falou assim que eu tava comendo sim a janta, né? E a enfermeira foi correndo falar que eu não podia comer. Aí eu dei 2 colheradas e parei de comer. Por conta que cesárea tem que ficar de jejum, né? Depois disso, a mãe terminou de jantar, ela voltou pro quarto e a gente ficou lá com as enfermeiras vindo olhar o coraçãozinho. Umas 8 horas, umas 8 e pouquinho, uma enfermeira chegou e perguntou se era eu que ia ter a cesárea. Eu fiquei assim, por conta que eu não sabia por que eu ia ter cesárea, né, gente?
Aí a enfermeira foi e falou assim, eu sei que tá com um bebê que tá com 4 quilos, e minha mãe já ficou estressada, né, quando que tava muito gordinha. Aí, né, a gente ficou estressado, querendo saber de tudo, quanto que a enfermeira só falou assim, eu sei que tá com o bebê 4 quilos, que vai ter cesárea, daqui a pouco a gente vem e vai colocar o soro no seio e levar para outro quarto. Ela só falou isso, gente. Aí depois minha mãe ficou esperando ela olhar o coraçãozinho do bebê das outras mulheres, né, pra poder conversar com ela direito. Então depois minha mãe conversou com ela, ela falou assim que na ultrassom tinha mostrado que a Eloá tava com 4 quilos e por eu ter 14 anos, né, eu não ia conseguir ter ela pro parto normal. Então, umas 8h30, veio uma outra enfermeira para poder colocar o soro em mim e me levar para outro quarto. Aí a gente arrumou os trem tudo, ela colocou o soro em mim, olhou o coraçãozinho de Eloá e me levou para outro quarto. E lá no outro quarto, né, veio uma outra enfermeira falar com a gente que 10 horas a gente ia lá para outra sala, a sala da cirurgia, para poder fazer a cesárea. Então a gente ficou lá no quarto. Esse quarto que a gente foi era o quarto que as mulheres já tinham ganhado bebê. Tinha, se eu não me engano, era 3 mulheres ou 2 que estavam na minha frente que já tinham ganhado bebê. E só eu tava esperando pra ter essa cesárea. A gente ficou lá, eu tentei dormir, né? Minha mãe ficou mexendo no telefone, tentou dormir um pouquinho também. E 9h50, gente, dando 10 horas, eu comecei a sentir umas contrações, mas não estavam doendo muito, só tava incomodando. E aí foi bem na hora, gente, que a enfermeira, bem pertinho da hora que a enfermeira tava vindo me chamar pra cirurgia. Então, 10 horas em ponto, a enfermeira veio, me chamou pra me levar pra sala da cirurgia. E chegando lá na sala, né, gente, eu já comecei a suar toda, ficar assustada, né? Eu comecei a me suar todo. E aí, lá na sala, ela me colocou um trem aqui no meu braço para poder medir minha pressão. E minha pressão ficou desregulada, ficou subindo, descendo toda hora. Eu suando, meu pé suando, minha mão suando. E eu vendo lá eles conversando lá fora, né? Nisso eu fui pra sala sozinha, lá a sala de cirurgia. E minha mãe ficou lá fora, se preparando para poder entrar. Aí os médicos estavam se arrumando todo, colocando as roupas, as toucas para poder começar a cirurgia. Então chegou o médico e a enfermeira lá foi me dar anestesia. Eu fiquei sentada assim, em cima da maca, eu fiquei sentada assim com a costa bem reta. Reta não, gente, a costa bem curvada assim. E a enfermeira estava segurando meus ombros para eu poder ficar relaxada. E o médico estava atrás de mim para poder me dar a injeção que estava anestesia. Ele me deu 2 injeções bem aqui na costa. Foi 2 injeções, gente, eu tinha visto a agulha era enorme, eu fiquei até com medo. Eu fiquei com muito medo de sentir dor, gente. E isso ajudou mais ainda a minha pressão ficar alta. Depois que o médico me deu anestesia, ele me deitou essa partinha aqui e falou assim, mexe as pernas. Você tá sentindo as pernas formigar? Você tá conseguindo levantar? Eu não tava conseguindo levantar mais minha perna, então ele viu que tinha funcionado. E eles começaram a arrumar lá os bisturi, essas coisas tudo lá no canto. Aí veio a enfermeira e foi prender meus 2 braços assim na cama, pra não poder mexer, e pôs um pano assim na minha frente. Nisso dela ter posto pano na minha frente, minha mãe entrou pra sentar do meu lado. E eles começaram a fazer a cirurgia, né? Eu nem tinha percebido, gente, só que eu só tava ouvindo uns barulhos. Eles não avisaram que ia começar nem nada, eles só começaram. Aí eu comecei a sentir uns amassos por dentro de mim. Eu não senti dor, mas eu senti um amasso bem forte assim. Foi estranho, não foi dor, mas foi bem estranho. E foi bem rapidinho, né? A gente ficou lá, eu acho que foi uns 10 minutos arrumando as coisas. 10 ou 20 minutos eles ficam lá arrumando as coisas, conversando. E às 10h40 a Eloá nasceu. Ele me mostrou ela, né? Tirou ela deu o chorinho dela. E aí me mostrou ela. Aí depois que me mostrou a bebê, colocou ela colocaram num troço lá, gente. Eu não sei o nome daquele treco, mas foi pra ver se tava tudo direitinho. Eu acho que era pra ver o calor do corpo dela. E depois disso, levou ela pra medir. Minha mãe foi com ela.
E eu fiquei lá na sala sozinha pra eles poderem me fechar. Depois que vestiu ela e tudo, aí eles trouxeram ela pra mim, gente, foi... Nossa, eu fiquei muito feliz em ver ela, ver a roupinha que ela tava vestida. Aí minha mãe foi com ela lá pro quarto, né, e eu fiquei lá pra eles poderem me fechar. E então demorou muito, gente, não foi tão rápido. O médico saiu, eu acho que fechou só a primeira camada. Aí o médico saiu e deixou a médica lá sozinha me fechando. E depois disso me fechou, aí foi a enfermeira veio pra me passar pra outra maca. E passou puxou minha perna assim, gente, minha perna tava estranha demais. Da cintura pra baixo eu não tava sentindo nada, então a médica teve que puxar minha perna pra outra cama. E aí, com essa parte aqui, eu tive que ir sozinha. E foi muito estranho ver minha perna, gente, minha perna tava enorme e molenga, gente, foi muito estranho. Depois, né, gente, a médica tirou minha cama lá pra fora, pra enfermeira poder limpar lá o chão. Então, arrumar os trem tudo lá. Então, eu fiquei lá fora, eu acho que demorou umas 3 horas. Pra mim foi uma eternidade, né, gente, que eu fiquei com muita vontade de ver ela direitinho, que eu só tinha visto ela um pouco, não vi ela toda direitinho, os detalhes dela. Então eu fiquei bastante ansiosa lá fora. E a médica chegou assim em mim: você tá conseguindo mexer suas pernas? Se você conseguir mexer suas pernas, depois você conseguir, você já pode ir pra sala, pro quarto. Aí eu não tava conseguindo mexer minha perna de jeito nenhum, gente. E eu fiquei lá tentando. Ela falou assim: tenta subir suas 2 pernas. Quando você subir, você me avisa. Então ela foi lá pra dentro, pra sala lá dentro, e eu fiquei lá fora. E aí eu fiquei lá de todo jeito tentando subir minhas pernas, gente. Eu puxava com a mão. Não, mas demorou muito, muito mesmo. Lá eu fiz bastante força para minhas pernas subir. E depois que minhas pernas subiu, veio outra médica e falou assim: você tá conseguindo mexer seu quadril? Quando você conseguir mexer, você me chama. Eu fui, gente, fiquei virando assim pro lado, pro outro, com essa parte aqui de cima, né, tentando mexer. Foi desse gente, eu forçando tentar mexer pra anestesia sair bem rápido, mas demorou muito. E isso eu vendo a enfermeira limpando lá dentro o sangue meu lá no chão, arrumando os trem tudo. E aí, gente, né, eu lá no corredor, eu escutei lá chorando lá de fora da sala. Eu fiquei lá no corredor e minha mãe foi, eu acho que minha mãe foi indo com ela toda vez lá. Quando ela tava acordada, né, eu ouvi o chorinho dela. Eu não sei como é que eu reconheci o choro dela, né, gente, mas eu fiquei ouvindo ela. E eu fiquei muito ansiosa pra anestesia passar rápido. Aí era umas 3 da manhã, a anestesia passou, lembrando que lá nasceu 10h40. E eu fiquei lá até a anestesia passar até 3 da manhã. E depois que passou, eles me levou lá pro quarto, né, gente? Às 3h30 eu fui lá pro quarto. A anestesia tinha passado toda, eles me levou lá pro quarto, colocou eu na cama que eu tava. E colocou o pano também, né, que a partir do momento que eu fui pro quarto eu comecei a menstruar. E aí eu pude pegar ela lá, dar ela mamar. Eu não tava conseguindo dar ela mamar direito, por conta que eu não tava conseguindo pegar. Aí, né, gente, ela nasceu no sábado. E eu fui embora na segunda-feira pra casa, eu já tava um pouquinho melhor, tava sentindo bastante dor ainda, mas eu já tava um pouquinho melhor, tava conseguindo andar. E foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Me siga lá no Instagram também e até o próximo vídeo.